Esses dias eu estava meditando no texto que nós vamos trabalhar hoje, Apocalipse, capítulo 1, verso 4 a 8. E diante desse texto me veio uma pergunta. A pergunta foi a seguinte: como superar o medo? Você já pensou nisso? Como superar o medo que advém de momentos como esse que nós estamos vivendo, momentos de crise? Essa pergunta, ela tem estado no meu coração nesses dias. Eu gostaria de então trazê-la aqui para os irmãos também, para a nossa meditação nessa manhã. Como superar o medo? Nós vivemos um tempo então de crise, como mencionamos, um momento de muita ansiedade, de muita incertezas. Queridos, o medo, ele é comum, ele é normal, ele faz parte da experiência humana. O problema é quando ele incide sobre nós de tal maneira que nos paralisa. Então, a pergunta é pertinente: como superar o medo de tal maneira que nós testemunhemos de nossa fé no Senhor Jesus Cristo, mesmo em um ambiente de incertezas, de ansiedade? O quadro que nós estamos vivendo, outro dia eu estava vendo as estatísticas, chegamos a 600 mil mortes em todo o mundo. São pessoas, são irmãos, são amigos, são parentes, são vizinhos que estão indo a óbito. São pessoas que, como o irmão mencionou agora há pouco na oração, estão perdendo o seu emprego, estão experimentando a diminuição do seu sustento, do sustento da sua família. Diante disso, então, com certeza, vem as incertezas, vem um quadro de ansiedade, e isso termina afetando as igrejas. Nós do Prega Palavra, nós temos feito encontros online, encontros regulares com professores do ministério, e agora estamos começando também com os nossos alunos, e nós temos ouvido o testemunho então desses professores, desses alunos que são pastores em igrejas locais. Eles têm dito a respeito de como essa pandemia, esta crise tem afetado as igrejas locais. Muitos têm experimentado o esfriamento e a indiferença dos membros da igreja. Muitos pastores têm constatado isso. Muitas pessoas têm se encastelado em suas casas, se trancado ao envolvimento, ainda que online, ainda que via internet, têm se trancado ao envolvimento da vida da igreja, e isso por conta de indiferença, isso por conta de esfriamento, mas também por conta de medo. Então a pergunta, ela é pertinente, ela se coloca sobre nós hoje pela manhã, e nós precisamos verificar como a palavra de Deus nos orienta em relação a isso. O pastor André, ele já leu o texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 4 a 8. Nós vamos repetir a leitura, é um texto curto e vale a pena a gente repetir. Então vamos lá. João, as 7 igrejas que estão na Ásia: graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Em todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, graças te damos por tua palavra. Que o Senhor incline o nosso coração e a nossa mente nesse momento ao Senhor.
que nós possamos entender a Tua palavra e aplicá-la às nossas vidas, que nós possamos exultar na glória do Senhor Jesus Cristo, a quem seja todo louvor, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Queridos, a mensagem central desse texto, para todos nós, é o Deus Trino dá ao seu povo os recursos necessários para a perseverança em meio às aflições nessa vida. O Deus Trino dá ao seu povo os recursos necessários para a perseverança em meio às aflições nessa vida. Nós vamos entender melhor como esse texto está disposto. O contexto que nós estamos vivendo, o contexto de pandemia, é um pouco diferente do contexto pelo qual Apocalipse foi escrito. Foi escrito por João, e os crentes naquele momento, final da década de 80, do primeiro século, eles estavam padecendo a perseguição do Império Romano. Foi o tempo da perseguição empreendida pelo imperador Domiciano. Esse imperador, ele inaugurou oficialmente o culto ao imperador romano. Ele chegou a se declarar Senhor e Deus. Imagina só, ele declarou a divindade da sua própria mãe e do seu filho. Então, todos os súditos do império estavam obrigados a prestar culto a esse falso Deus, ao imperador romano. E aí, então, os crentes, eles padeceram uma severa perseguição por se negarem a isso. João foi um desses. Ele foi exilado para a ilha de Patmos e lá ele trabalhou nas minas de sal. Então o contexto é um pouco diferente do contexto que nós estamos vivendo hoje, mas ele se assemelha porque sim, assim como nós estamos padecendo aflições e sofrimentos, aqueles irmãos também estavam padecendo aflições. Diante disso, então, vem a mensagem do Senhor Deus para as igrejas da Ásia e para nós também hoje, para a nossa igreja, para o nosso povo, para nós nesses dias de crise e pandemia. E a mensagem é o Deus Trino, Ele nos dá, então, as condições, os recursos necessários para a perseverança em meio às aflições nessa vida. Vamos acompanhar a mensagem, então, essa mensagem central e como ela está disposta. Perceba no verso 4 e 5 que um desses recursos que o Senhor nos oferece é a graça e a paz. Graça é o favor imerecido que nós temos por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a paz é a reconciliação que nós temos com Deus por meio do sacrifício de Cristo e a segurança firme mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às aflições. Então o Senhor, Ele nos dá graça e Ele nos dá paz. E essa graça e paz, perceba como que o texto está disposto. Isso tem uma origem. Por 3 vezes ele vai dizer da parte de. Da parte de quem? Do Deus Trino. Ele está falando aqui da Trindade. Ele mostra aqui o envolvimento da Trindade, Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho, envolvidos em nos fortalecer nesta caminhada, nesta vida. Perceba como ele retrata então Deus Pai. No verso 4. Graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Que é, era e que há de vir. É interessante essa expressão. Essa expressão ela é tomada de Êxodo, capítulo 3, 14 e 15, quando Deus ele se revela a Moisés, dizendo eu sou o que sou. Essa expressão vem daí. Mas João aqui, ele aplica essa expressão
E ele traz alguns aspectos muito peculiares a Apocalipse. Primeiro, em relação à ordem. Era de se esperar que ele dissesse o seguinte: da parte daquele que era, que é e que será. Não é? Essa era a ordem esperada, mas ele começa pelo presente. Por quê? Por que será? Ele começa pelo presente porque ele quer trazer para nós que o Deus que se manifesta hoje, aquele que está presente em meio às aflições, em meio às nossas aflições, em meio aos nossos desafios, esse é aquele mesmo que esteve presente no passado, que esteve presente durante toda a história de Israel, conduzindo o seu povo para tirá-lo da escravidão do Egito e o levando para a terra prometida. Então é por isso que ele começa pelo presente. Agora, a última expressão é interessante, virá. Por que ele traz isso? O que nós poderíamos esperar é que ele dissesse o que é, o que era e o que há de ser. Mas não, ele muda isso e ele coloca, e o que virá. Por que ele faz isso? Ele quer enfatizar que esse Deus imutável, eterno, que interveio na história humana, esse mesmo Deus, ele virá mais uma vez com intervenção. Esse mesmo Deus, ele irrompeu na história humana para resgatar o seu povo da escravidão e levá-lo com mão forte para Canaã. Esse mesmo Deus irrompeu na história humana, se fazendo homem como nós, se fazendo carne como nós, e morrendo pelos nossos pecados. Ele mudou definitivamente a nossa história. Esse mesmo Deus, mais uma vez, ele vai irromper na história humana. Mais uma vez ele virá, e agora definitivamente a intervenção será definitivamente. Então, o Deus Pai, ele é retratado dessa forma, é o Pai que nos traz graça e paz. Mas ele continua o texto, acompanhe comigo o verso 4. A graça e paz vem da parte daquele que é, que era e que há de vir, e também da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Parece meio estranho aqui essa expressão que João usa, né? 7 espíritos. O que significa isso? O número 7 no livro de Apocalipse, ele tem o significado da completude. Ok? Então, essa expressão, João ele vai tirar de Zacarias, capítulo 4, verso 2. Acompanhe comigo. Zacarias 4, verso 2 diz assim: me perguntou, que vês? Respondi, vejo um candelabro todo de ouro e uma vasilha de azeite em cima, com 7 lâmpadas e 7 tubos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. No verso 6, ele vai dizer, ele me respondeu, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. O número 7 em Apocalipse, aplicado ao livro do profeta Zacarias, diz respeito à completude da obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, aquele que completa a obra empreendida por Deus Pai, e isso diante do trono daquele que governa todo o universo. É isso que João está trazendo aqui para a gente. A visão que ele traz para nós, para a igreja, é que a sua obra será cabalmente completa. A sua obra será perfeitamente completa. O seu plano será completo
até o dia que o Senhor virá. E, por fim, no verso 4, nós estamos vendo, não se perca, acompanhe aqui o texto, nós estamos vendo a origem, então, da graça e paz. Ela vem, então, do Pai, que era e há de vir, do Espírito Santo, e no verso 5 ele vai dizer da parte de Jesus Cristo. E aqui, então, ele vai desenvolver um pouco mais a respeito da segunda pessoa da Trindade, que ele coloca em terceiro lugar, porque ele quer desenvolver mais a esse respeito. Lembre-se, o Deus Trino, ele nos dá os recursos necessários para a perseverança em meio às aflições nessa vida. Ele nos dá graça e paz por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele nos faz lembrar de quem é Jesus e sua obra. Ele nos ajuda a perseverar nas aflições através da lembrança de quem é Jesus e da obra do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Perceba o verso 5, em que ele vai retratar Jesus de 3 maneiras. Olha só. Ele é o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra e a fiel testemunha. Vamos ver esses 3 títulos que ele dá a Jesus Cristo. O primogênito dos mortos. Quando a palavra de Deus no Novo Testamento ele traz, e aplicando no Novo Testamento esse conceito que vem do Antigo Testamento, os autores do Novo Testamento eles querem trazer o conceito de primazia, de autoridade, de controle. O primogênito é aquele que tem controle, ou tinha controle, sobre a herança do pai, a herança da família. Cristo, ele é aquele que tem o controle sobre a morte. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. E com isso, ele é aquele que tem o controle da morte e dá a vitória e compartilha da sua vitória também conosco. O Senhor, então, ele nos dá também a vitória sobre a morte, assim como o Senhor Jesus. Paulo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele vai dizer, assim como o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos no dia do Senhor. Por isso, então, ele é retratado aqui em Apocalipse como o primogênito dos mortos. Mas o texto continua, dizendo, ele é o príncipe dos reis da terra. Aqui é uma citação de Salmo, capítulo 89, verso 27, melhor dizendo. Abra aí a sua Bíblia. Salmo 89, verso 27. Diz assim: também lhe darei o direito de primogenitura e o tornarei o mais exaltado dos reis da terra. Em Apocalipse, os reis da terra, eles são aqueles que se levantam contra o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 10, verso 11, 17 e 18, retrata sobre o levante dos reis da terra, das autoridades da terra, contra o Cristo, contra o nosso Senhor. E na batalha final, no capítulo 19, verso 19, os reis da terra, eles estão então reunidos na batalha final contra o Cristo, contra o Senhor, contra o Cordeiro. Acontece que ele é o príncipe, ele tem a autoridade, ele está acima das vontades dos reis, ele está acima do controle dos reis, ele está acima daqueles que se levantam contra ele. O terceiro título é fiel testemunha. No Apocalipse, essa expressão,
ela está vinculada aos temas de perseguição e perseverança. Cristo, ele foi perseguido, Cristo, ele foi morto pelos homens, ele foi morto por causa dos nossos pecados, e acontece que ele se manteve fiel à vontade do Pai. Ele se manteve fiel testemunha. Isso se torna então um paradigma para nós. Nós também devemos nos posicionar, queridos, contra o mal. Nós também devemos nos posicionar contra a idolatria. E nesse posicionamento, sim, nós sofremos. Nós sofremos aflições, nós temos dores, mas nós, assim como o nosso Senhor, nós devemos permanecer fiéis, fiéis testemunhas do Senhor. Então, Ele é o primogênito dos mortos, Ele é o príncipe dos reis da terra, e Ele é a fiel testemunha. Agora vamos ver a obra dele. Verso 5. Olha lá. Aquele que nos ama, nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. Por conta do seu amor, então toda a sua obra está fundamentada em seu amor. Deus é amor e Ele expressa o seu amor por nós. Paulo diz aos Romanos, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Cristo, Ele demonstrou o seu amor por nós. Como? Veja a alusão aqui ao Êxodo. No verso 5, ele fala de libertação. Assim como o povo do Egito foi liberto da escravidão, nós fomos libertos dos nossos pecados. Nós estávamos, na linguagem de Paulo aos Efésios, mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos escravos de nós mesmos, das nossas próprias vontades. Mas Ele nos libertou por conta do seu sacrifício. E mais, Ele nos constituiu o seu reino e um reino de sacerdotes. Um reino daqueles que ministram o perfeito louvor ao Senhor. Assim como Deus libertou o povo do Egito e os levou para a terra prometida e lá fez o seu reino, o reino de sacerdotes. Essa história aponta para a igreja, aponta para o povo de Deus. O Senhor Deus, Ele nos libertou da escravidão opressora dos nossos pecados e Ele nos fez o seu reino e reino de sacerdotes. É o cumprimento da promessa de Êxodo 19. Dá uma olhada lá. Abra aí sua Bíblia. Êxodo 19, verso 5. Diz assim: Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Veja o verso 6. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Então, nós somos o cumprimento da promessa que foi feita no Êxodo. Nós somos o povo de Deus, nós somos sacerdotes do Senhor, embora as aflições do tempo presente, elas incidem sobre nós de tal maneira que as lágrimas não nos façam ver ou enxergar a realidade. A realidade, o fato é que o Senhor nos fez o seu povo, o seu reino. Tanto aqui em Apocalipse, quanto também em 1 Pedro,
a palavra de Deus vai dizer que nós somos o seu povo de sacerdotes, mesmo em meio a esse tempo de peregrinação, na linguagem lá da primeira carta do apóstolo Pedro. Mesmo nesse tempo de peregrinação, nós somos o povo de Deus que estamos, então, rumando para a nossa herança, que nos está guardada, como Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Queridos, a visão de quem Cristo é e da obra que Ele fez em nós, nos leva a superar o medo e irromper em louvor. Veja o verso 6. A Ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A visão do Cristo ressurreto, a visão da glória de quem Ele é e da sua obra em nós, nos faz irromper em louvor, mesmo em meio às dificuldades. Nós temos uma amiga em São José dos Campos, é amiga da minha esposa. A minha esposa tem acompanhado, ela está acometida de câncer, um câncer agressivo, e ela tem lutado já há mais de um ano contra o câncer. E minha esposa tem acompanhado essa irmã, tem orado com ela, tem chorado junto com ela. Acontece que o testemunho dessa irmã diante do câncer tem nos deixado em lágrimas de alegria e de louvor ao Senhor. Em uma das conversas da minha esposa com ela, ela disse o seguinte: tem sido um tempo muito proveitoso esse. Sigo aqui orando e louvando a Deus. Eu entrego para Ele todo o meu coração e fico aqui amando a Jesus de todo o meu coração. Como é possível? Como é possível, em meio às aflições, superarmos o medo e irrompermos em louvor e exaltação ao Senhor? Queridos, eu não estou falando aqui de uma resignação diante do sofrimento. É mais do que isso. É perseverança em louvor em meio às aflições. A lembrança de quem Jesus é e de sua obra é uma força poderosa para a perseverança, para a nossa perseverança. Nós somos o povo do Rei, o Rei que assumiu sobre nós, que assumiu sobre Ele os nossos pecados. A visão de quem Ele é e do que Ele fez nos irrompe em louvor. Quem me conhece sabe que eu morro de medo de avião. É interessante porque o ministério que eu atuo, Prega a Palavra, nos faz viajar o tempo inteiro de avião. E em uma dessas ocasiões a gente termina levantando o voo, mesmo debaixo de muita chuva. Isso já aconteceu várias vezes. E é interessante que o avião, então você já deve ter passado por essa experiência, ele vai então enfrentando as turbulências em meio à nuvem. E se é durante o dia, quando ele irrompe as nuvens, então ele voa acima das nuvens, ele então voa em tranquilidade e dá para ver em algumas ocasiões o sol. Queridos, a visão de quem Cristo é e do que Ele fez faz o nosso olhar irromper as nuvens. Não deixamos de ter problemas, mas o nosso olhar irrompe as nuvens, porque nós vemos o sol, porque nós vemos quem Ele é e o que Ele fez em nossas vidas. O Deus Trino nos dá os recursos necessários para a perseverança em meio às aflições nessa vida. Isso por meio da graça e paz, por meio da lembrança de quem é Jesus e sua obra. E veja o verso 7 e 8. Ele nos leva à confiança de que a consumação da história
caminha para o fim planejado por Ele. Veja o verso 7. Ele vem com as nuvens. É interessante que ele repete várias e várias vezes o fato de que ele vem. O próprio Pai, ele é retratado como aquele, lembre-se, como aquele que é, que era e há de vir. Aqui novamente ele traz o tema, ele há de vir. No verso 8, ele volta ao mesmo assunto, ele há de vir. Então ele vem, e ele vem com as nuvens. Essa expressão é de Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14. Vale a pena a gente dar uma olhada nesse texto. Abra aí a sua Bíblia. Daniel 7, 13 e 14 diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com filho de um homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu a um ancião bem idoso e a ele foi levado. E foi-lhe dado domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Os antigos judeus, eles interpretaram o tempo errado em relação ao cumprimento desse texto. Eles estavam achando que o Messias viria, esse Messias, conforme retratado em Daniel 7, ele viria então nos tempos de Jesus. Jesus ele usa a expressão filho do homem de Daniel 7. Então, uma das crises dos judeus daquela época é: mas aqui o Messias é um Messias glorioso. Eles não entenderam que antes de Daniel 7 vem Isaías, o servo sofredor. O Messias veio como o servo sofredor, ele veio como cordeiro, mas agora ele virá como leão. Agora ele virá em seu tempo, ele virá das nuvens. E aí, João em Apocalipse, aqui no verso 7, ele continua: todo olho o verá. Ele continua mencionando a profecia de Zacarias, no capítulo 12, verso 10. E até mesmo aqueles que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Aqui, João está se referindo ao lamento das nações. Lembre-se que Jesus é o príncipe dos reis da terra, e eu mencionei que esses reis, eles se rebelam contra o rei. É Salmo 2. Esses reis se rebelam contra o Filho do Senhor, o Rei ungido. Mas haverá um dia que esses reis se lamentarão. Os reis da terra, eles se lamentarão por conta daqueles que eles perseguiram, daqueles que eles traspassaram. E por fim, ele, no verso 8, aqui conclui-se de maneira incrível. Nós precisamos prestar muita atenção aqui, como ele conclui. Ele conclui com a fala do próprio Deus. Por quê? Talvez a pergunta que a gente faça até aqui no verso 7 é: ok, joia, que garantia a gente tem que isso vai acontecer? Que garantia nós temos que o Senhor virá? Ele virá para nos buscar, e Ele virá para julgar, então, os reis da terra. Ele virá para julgar as nações que se rebelaram contra Ele. Que garantia nós temos? Então Deus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Primeiro ele diz que Ele é o Alfa e o Ômega. É interessante porque essa expressão, ela está aqui no começo do livro, mas ela também aparece em Apocalipse 22, 13. Ele é o começo e Ele é o fim. Isso significa que Ele é o soberano da história. Ele é o soberano que conduz todas as coisas. Ele principia e Ele leva todas as coisas ao seu fim. Ele dirige tudo de acordo com seus propósitos.
passando por aflições, passando por problemas e dificuldades, nós temos a tentação de deixar de crer que Deus de fato tem um controle sobre tudo. Apocalipse vem para nos lembrar: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu estou dirigindo toda a história. Deus é soberano. Ele guia todas as coisas de acordo com seus propósitos. É por isso que ele, na sequência, ele vai dizer: eu sou o Senhor Deus. Eu sou aquele do Êxodo, capítulo 3, verso 14. Eu sou o que sou. Eu sou aquele que tirou o povo do Egito de maneira soberana e o guiou até a terra prometida. Eu sou aquele que fiz toda a história, que principiei toda a história. Eu sou aquele que conduzo a história para o fim de acordo com os meus propósitos. E aqui ele repete então a expressão, aquele que é, que era e que há de vir, para dar ênfase e terminar com aquele que pode tudo. Se você tem dúvida que o Senhor tem poder, que o Senhor tem condições de fazer o seu propósito, ele diz: eu sou aquele que pode tudo, o Todo-Poderoso. O Deus Trino, queridos, ele nos dá os recursos necessários para a perseverança em meio às aflições nessa vida. Graça e paz, a lembrança de quem é Jesus e sua obra. E ele nos leva à confiança de que a consumação da história caminha para o fim planejado por ele. É interessante que ele usa a expressão amém 2 vezes. No verso 6 e no verso 7, ele diz amém e amém. Isso é a expressão de confiança diante de tudo o que o Senhor está nos mostrando. Diante disso, queridos, eu gostaria de pensar com vocês o seguinte: eu e você, nós não somos o centro da história. Nós somos apenas um microcosmo dentro da grande narrativa da criação. Diante disso, então, tente entender como você, como sua família, como o seu trabalho está inserido nessa grande história. Uma outra coisa, nós precisamos sempre nos lembrar de quem é Deus e como Ele conduz a história. Se nós entendermos como um grupo de pessoas hoje entende que Deus ele se autolimitou e deixou de ter conhecimento em relação ao futuro, nós entraremos em desespero. Mas o nosso Deus é aquele que, como diz Jesus, ele cuida até mesmo dos pássaros, até mesmo dos lírios, até mesmo das pequenas coisas, nada passa desapercebido diante dele e tudo está debaixo da sua mão soberana. Uma outra coisa, sua vida tem sido marcada pelo louvor ou pela murmuração? Diante das aflições, nós somos tentados por conta do medo a nos trancar em nós mesmos e viver em um mar de murmúrio, em um mar de reclamações, em um mar de amargura. Querido, você precisa levantar o seu olhar para cima das nuvens e olhar para a majestade do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. E por fim, existem 2 povos no mundo, somente 2. Existe o povo que abraçou o Rei. Existe o povo que confia exclusivamente no Rei para sua redenção, para sua salvação. Existe o povo que espera ansiosamente pela vinda do Rei Jesus Cristo. Mas também existe o povo que o rejeita. Existe o povo que segue o negando. Existe aqueles que seguem negando o Rei. A que povo você pertence?
Você pertence àqueles que seguem negando o Rei Jesus Cristo? Você ainda não confia exclusivamente nele para a redenção dos seus pecados? Eu quero convidá-lo nessa manhã a confiar único e exclusivamente em Cristo para a redenção dos seus pecados, a se arrepender dos seus pecados e confiar no sacrifício de Cristo para a redenção dos seus pecados. Arrependa-se e creia em Cristo. A Ele seja a honra e a glória para todo sempre. Amém.